Aqui é Marcos Ferreira em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br. Dando prosseguimento aos nossos estudos, já falamos aqui sobre várias coisas, até deixei aqui na tela para ver que realmente fizemos um trabalhinho aí. Dando continuidade, vamos criar aqui mais uma line. Aperte T de top, Z de zoom, pegue uma parte que esteja em branco da tela, desenhe aí uma line qualquer, não precisa fechar os pontos. E agora vamos desenhar uma outra line qualquer também. Essas lines acabaram ficando juntas, porque a opção Start New Shape estava desmarcada, como eu expliquei anteriormente. Mas caso ela esteja marcada e você queira unir as lines, vamos criar mais lines aí. Pode ser arredondada, não pega nada. Criar mais uma line aqui, um outro formato aqui, beleza. E agora essas lines estão separadas, mas nós podemos uni-las clicando em Modify, e agora vai se abrir uma infinidade de coisas que podemos utilizar. Temos aqui o comando Attach, clique em Attach, clica na line que você quer. Aí você desmarca o Attach, clica fora e percebe que elas têm agora a mesma cor, igual essas aqui que foram criadas anteriormente. Tá? Então mesmo que vocês estejam com a opção de criar shapes independentes habilitada, você pode ir no comando Attach e uni-las posteriormente. Eu fiz isso para poder mostrar esta opção. Nós falamos sobre os vertex, que podem ser alterados, falamos sobre um pouco o menu de contexto, que você clica com o botão direito e pode transformar Bezier Corner, Corner, Smooth, enfim, tem várias opções aí. Falei sobre os segmentos, que são cada uma dessas partezinhas que ficam separadas dos pontos, que podem ser clicadas e também pode se mover. E também temos spline. Spline é o que? É todo este conjunto, estão vendo? Então tudo isso aqui é uma spline, tudo isso aqui é uma outra spline, tá? Porque elas foram unidas. E aí você pode vir aqui e realizar procedimentos de rotação, por exemplo. Pode mover para outros lugares, ok? Mas isso ainda faz parte de um mesmo conjunto. Entrando aqui um pouco mais no menu de contexto, vou falar novamente sobre alguns aspectos. Clica com o botão direito. Então nós vimos aí que nós temos... Opa, vamos vir aqui nesse aqui. Aliás, volta em vertex, isso é importante, senão não rola. Clica sobre esse vértice, por exemplo, botão direito, nós estamos vendo que ele está com o Bezier. Nós vimos aqui, Bezier Corner, move as coisas independentemente. Bezier, os dois movem-se juntos. Corner vira um canto. E Smooth, ele auto-suaviza, tá? Então, já sabemos disso, já havíamos visto anteriormente. Só que o menu de contexto também tem outras coisas. Botão direito. Nós temos várias opções aí. Uma delas é aqui, o Weld Vertices. Clica sobre o Weld Vertices. Aliás, não é Weld Vertices não. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Depois eu volto nessa parte aqui do menu de contexto. Agora eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar como que vocês podem inserir ou remover os vértices. Então aqui nós temos, nesse segmento aqui, nessa spline temos 1, 2, ficou um breguetes aqui em cima, 3, 4. Temos 4 vértices e temos aqui 3 segmentos. Se eu quiser inserir mais vértices aqui, eu tenho várias opções para fazer isso. Uma delas, vocês têm que vir aqui ao lado, correto? Tem a opção aqui, Insert. Clique em Insert e aí você clica na linha. Uma vez, ele te dá até a possibilidade de mover. E aí você clica de novo e ele fica. E você pode ir inserindo vários vértices no decorrer dessa line. Estão vendo? Quando terminar, clica com o botão direito. E aí vocês têm vértices criados. Posteriormente, vocês podem selecionar os vértices e reposicioná-los. Caso você não queira mais eles, você pode fazer uma seleção e apertar Delete. E os vértices são removidos. Uma outra maneira que nós temos aí também clica aqui em Vertex e nós temos aqui Refine. Clique no botão Refine e aí você clica e o ponto fica fixo de uma vez, Você não precisa fazer nenhum tipo de coisa extra. Então você pode vir aqui no Refine e refinando essa linha, criando vários pontos na extensão dela.
Caso você queira alguma coisa mais precisa, ou alguma coisa que tenha necessidade de ter tantos pontos assim, você pode clicar em Refine, né? Então vamos pensar que você podia ter uma forma aqui que de repente cada vértice viesse para um lado, outro vértice fosse para o outro lado, enfim. Então você tem essa possibilidade de inserir vários vértices no decorrer da sua spline. E caso queira remover, eu já mostrei, você faz uma seleção, pressiona Delete. Então essa é a forma de se remover. Selecionou, pressione Delete e o ponto que você tinha, ele deixa de existir. Também aqui tem um botão chamado Delete, você pode clicar e ele faz o mesmo tipo de trabalho. Você pode selecionar até mais de um vértice segurando o Ctrl, tá vendo? E aí você clica em Delete ou simplesmente pressiona o Delete do seu teclado e o ponto deixa de existir. Então aí nós vimos como que se insere e como também se remove os vértices ao longo de nossa spline. Nós mostramos também, já mostramos aqui, vou mostrar mais uma vez só para ficar claro isso, quando nós criamos algum tipo de shape pronto, como star, donuts, enfim, rectangle, eu vou criar um rectangle aqui. A princípio, ele vem fechado, né? Então se você clicar aqui em Modify, você vai querer editar os pontos dele e não é possível. E aí você tem que vir aqui com o botão direito, converter em Editable Poly, Editable Path, Editable Spline ou Editable Mesh. No nosso caso, Editable Spline, que é o que nós estamos trabalhando. E quando converter em Editable Spline, você vai ter essas opções aí, né? O Vertex, enfim. Segment ou Spline. Então é o tipo de coisa que pode ser feito. E aí você pode vir e alterar os pontos aí, como nós já vimos. Pode colocar como Corner, Bezier, como Smooth, entre outras coisas. Um detalhe também importante, que pode ser utilizado, não é obrigatório, mas algumas pessoas gostam de utilizar, é mostrar o número de vértices que nós temos no nosso decorrer aí da spline. Vamos clicar nessa aqui, que essa aqui tem vários vértices. Clica na opção Vertex, e aí nós vamos procurar aqui, ó, Show Vertex Number. Clica aqui e ele vai te mostrar quantos pontos você tem nesse vertex. Aqui nós temos duas splines, né? Se você clicar aqui você vai perceber. Então tem uma spline, duas splines. E aí ele vai mostrar em números quantos vértices você tem. Se você tiver uma linha bem grande, cheia de pontinhos, você não precisa ficar contando um por um. Você vem aqui e habilita e ele vai te mostrar. Ó. Nós temos aqui 7 e nesse aqui nós temos 5. Isso pode ser útil em muitos casos, mas não é obrigatório. Outra opção importante que nós já vimos aqui na parte de geometria, isso em várias outras videoaulas, mas que eu vou mostrar aqui que também funciona quando nós trabalhamos com Shape, é Soft Selection. Temos aqui então Soft Selection, habilite esta opção e veja o que acontece. Eu vou criar aqui uma line com muitos e muitos segmentos. Então vamos lá. Vou vir aqui em Shape, Line, e vou criar uma line aqui meio curva e vou encher ela de pontos. Acho que assim tá bom. Vou vir em Modify, nós acabamos de ver como é que se insere pontos, correto? Primeiro tem que habilitar Vertex, e aí nós temos o Refine. Então vamos clicar várias vezes para ficar com vários pontinhos aí, para poder testar a ferramenta que eu acabei de falar. Os pontos podem ser inseridos em ordem, ou você pode ir pulando, depois voltando, não tem problema. Então vamos inserir bastante ponto para a gente poder ver o que é esse tal de Soft Selection. Terminou, você vem e desmarca Refine, habilita aqui Use Soft Selection, deixa aqui marcado, clica em Select and Move e seleciona um ponto aqui, por exemplo. Se quiser habilitar a opção Show Vertex Numbers, perceba que agora nós temos do 1 ao 29, são vários pontos no decorrer da nossa line. No Soft Selection, nós temos aqui a opção Fall Off. Aumente o Fall Off e perceba que os pontos ao redor eles estão ficando com cores. As cores frias, o que são cores frias? Azul, verde e essas cores aí. Elas querem dizer que a seleção está chegando até eles, só que não está com uma incidência muito grande. À medida que esses pontos forem ficando com cores quentes, que é o amarelo e até o vermelho, quer dizer que a incidência da seleção que a seleção vai ter uma incidência grande sobre eles. Então aqui nós vamos aumentar bastante o Fall Off, vai aumentando aí, e perceba que os pontos que estão próximos do que está selecionado, eles vão ficando com cores quentes, e os pontos que estão mais distantes vão ficando com cores frias. Aumente bastante para a gente possa perceber a diferença. Acho que aqui já está bom. Então, quando eu for mover esse ponto, perceba que onde tem cores quentes, que aqui no caso o vermelho e os laranjas, eles
vão mover praticamente junto com esse ponto aqui que está selecionado. E onde tem cores frias, que é aqui o azul e o verde, ele move um pouco menos. Então, de repente, você quer mover vários pontos de uma vez e que que os outros pontos ao redor venham junto, você pode selecioná-lo, tá com a opção aqui Use Soft Selection habilitada, você clica, segura e arrasta e tudo vai ser aqui acompanhado, tá vendo? Fica uma coisa mais orgânica. Isso aqui é até utilizado na modelagem de personagens também. Você quer mover o braço, sabe, dar uma leve deformada nele, então você vai puxando aí, não precisa ficar puxando um ponto de cada vez, você já puxa vários de uma vez, porque eles estão com essa opção habilitada. Então isso aqui é importante também e vale a pena ser dito. Essa videoaula já está se estendendo bastante também. Eu vou encerrá-la por aqui, porém teremos mais partes. Fiquem ligados que pode ser muito útil para vocês. Meu nome é Marcos Ferreira e você esteve em mais uma videoaula do site tutoriais3dmax.com.br.